Pastor Derek de São Paulo. Amém. Tá vendo? Esse pastor aí, eu confundi com um médico aqui, nossa, é idêntico. Vamos receber com palmas para Jesus. Boa tarde a todos. Estava conversando com um profeta, ele pediu para dar um testemunho. Você é muito forte, está aqui, né? E eu estava contando para ele que faz pouco tempo que a gente está debaixo da cobertura, né, e da paternidade. É algo que eu sempre busquei da parte de Deus. E nós temos um ministério. Eu tenho filhos na fé também. Mas um ano atrás, Deus me deu uma direção. Eu sou do interior de São Paulo, Jacareí, e Deus me deu uma direção para estar subindo ao monte e fazendo um propósito de 40 dias. E depois acabou que nós ficamos mais 10 dias, 50 dias. E Deus falou para mim, você vai sozinho para o monte e quando chegar lá, você ora para uma multidão de pessoas. Eu falei, mas como eu vou sozinho para o monte e vou orar para uma multidão? E quando tinha mais ou menos uns 30 dias de monte, mais ou menos uns 70 jovens tinham ido para o meio do mato, porque foram atraídos pela glória de Deus. Quando deu 50 dias, tinha mais de 100 pessoas no monte, que foram arrebatadas pelo poder de Deus. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu estava sendo perseguido, e um pouco rejeitado nos lugares. Os pastores estavam fechando as portas, porque não concordava com o estilo, sei lá, com a palavra. A frequência não batia. Porque eu não tinha medo de falar nos lugares, né? Eu falava, porque eu não estava para agradar o homem, estava para agradar a Deus. E quando nós chegamos, ministramos nesse lugar, no meio do monte, no mato, não tinha holofote, não era um show, era uma adoração. Era uma adoração vertical, por isso tinha um impacto horizontal. E aí, quando deu 40 dias, de repente apareceu uma bola de fogo no céu. E não foi uma visão, uma bola de fogo mesmo, como se fosse um tamanho de um sol. E ele começou a rasgar o céu de fora a fora e todo mundo achou que o mundo ia acabar, ia morrer. Começaram a gritar e começaram a cair arrebatados no chão. Então nós ficamos 50 dias no monte e depois fizemos um evento para fechar isso, onde levantamos uma tenda no meio de uma fábrica para que os jovens fossem impactados. E ficou todo mundo imerso, chapando na presença de Deus. E aí depois disso, eu comecei a buscar em Deus um pai. E eu falava, Deus, eu preciso de um pai que entenda aquilo que eu vivo, para que eu possa honrar ainda mais. Eu estava debaixo de uma cobertura, saí dessa cobertura. E aí quando eu vi o pai falando sobre, o pai Joel Engel, sobre a bola de fogo que caiu faxinal do Soturno, há 34 anos atrás, e esse ano eu faço 34 anos. Eu falei, eu sou um novo ungido. E eu falei assim, eu quero meu direito como filho. Eu quero tudo, eu quero a capa, eu quero o chinelo, o sapato, eu quero... Se não tiver ninguém que queira, eu vou pegar tudo que tem por direito. Se deixar a coroa do lado, eu pego e põe na cabeça também. Porque se eu sou filho, eu quero sentar na mesa do pai, eu quero entrar no quarto do pai. É o meu direito. É o nosso direito como filho. E mais ou menos... E de repente algumas pessoas começaram a vir atrás de mim por causa da unção. Hoje são meus filhos espirituais, que eu tenho falado sobre princípios, honra, paternidade. E aí nós temos feito um propósito de oração, continuamente, todos os dias. Nós temos um propósito de 100 dias de oração. Então, enquanto eu estou aqui, eles estão orando, né? Eu tenho um grupo de 24/7, onde tem intercessão pela minha vida, pela minha casa. E quando eu vim, antes de vir para cá, uma semana atrás,
um anjo apareceu lá em casa. Não meu anjo pessoal, um anjo apareceu lá em casa. E aí, esse anjo, ele se apresentou de uma forma simples, com uma roupa simples, uma bolsa tiracolo, e tinha algumas coisas na bolsa. Ele começou a mostrar para mim as coisas dessa bolsa e falar algumas coisas particulares. Ele não revelava quem ele era, não falava quem ele era. E quando eu falei, eu vou viajar, ele falou, também vou. E minha esposa ficava o tempo todo falando para mim, onde que ele está? Onde que ele foi? Eu falei, não, agora ele está na sala. E eu comecei a conversar com ele como um amigo, sabe? Em casa. E, sei lá, eu ia comer, eu puxava a cadeira para ele sentar, ia tomar um café, servia para ele também, começava a dar risada e conversar com ele. Eu creio que nós estamos num ambiente profético, então eu tenho liberdade de falar isso. Eu sei que às vezes é meio irreal para muitas pessoas, mas... E aí... Uau! Me sinto em casa. E aí ele falou, também vou viajar, e pôs uma mala. E eu falei, amém, vamos viajar então. E o tempo todo, assim, desde o primeiro dia que ele chegou, ele estava um pouco distante, ele foi se aproximando, e de repente, quando eu saía de casa, ele não ficava mais voando por cima do carro, ele estava sentado no carro. Falei, eu acho que o anjo ficou meio preguiçoso, né? Ele está deixando de voar. Mas eu só via 2 asas nele. E quando eu cheguei aqui no monte, há uma semana atrás também, eu tinha falado com o José, eu falei, José, eu preciso ir conversar com o pai. Ele falou, não, mas eu tenho muito compromisso. Eu falei, não importa. Eu falei, eu quero conversar com o pai. Eu entendo a agenda do pai, mas eu quero o pai. Eu falei, se você não der permissão, eu vou pegar o avião, eu vou aparecer aí, de algum jeito. E aí eu fiz uma conexão profética em espírito, e eu me encontrei com o pai Engel, debaixo de uma árvore, num banco. E eu falei, eu ainda não fui no monte, mas quando eu chegar nesse monte, eu vou me posicionar nesse lugar, porque eu sei que é o lugar que ele gosta de ficar. E quando eu cheguei no monte, eu fiquei ali com o carrinho de bebê, com a minha esposa, num lugarzinho ali, no meio do canto. Eu fiquei sentado, né? E talvez eu não estava conseguindo andar, mas eu já estava caminhando em espírito mesmo parado. Né? Porque o mover é espiritual. Eu estava caminhando em espírito sentado ali, e assim que o pai entrou, ele me viu ali, ele falou, aí é o lugar que eu mais gosto de ficar quando eu estou fora da cabana. Eu falei, eu sei. A gente teve um encontro aqui, né? Eu estava falando para ele, sem conhecê-lo ainda pessoalmente, conversar. E de repente, enquanto o pai Engel está ministrando, eu vi a roupa do anjo se desfazendo, e ele começou a brilhar, e ele saiu voando, e começou a voar em cima do monte. E eu falei, meu Deus, por que você está voando aqui? Ele falou, porque aqui eu tenho liberdade de voar. Uou! Aqui eu tenho liberdade de voar, não tem influência. E eu comecei a olhar para a roupa dele, para a roupa não, para o corpo dele, e o corpo dele é como... nem o irmão está conseguindo tocar ele, mas... o corpo dele é feito de escamas douradas. Eu falei, você não tem só 2 asas, você tem 4. E saiu mais 2 das costas dele e começou. E à medida que eu vinha para cá, eu também descobri que ele tinha uma espada. E eu falei, uau! E eu contei isso para o pai ontem. E eu falei, pai, o senhor não abriu para ninguém, mas eu quero contar algo para o senhor. Eu sei o que a cabana esconde. Eu falei, quando eu acessar a primeira porta da cabana, eu acesso o 3º céu. Porque muitos vão entrar aqui e vão achar que é só uma cabana. Uma cabana que tem uma unção, mas não é isso. Quando eu acessar a primeira porta, porque o anjo me contou.
Eu vou estar acessando o terceiro céu, e a porta do teu quarto é o acesso à quarta dimensão. Eu nem sabia que existia quarta dimensão. É sério. Eu comecei a estudar a quarta dimensão do David Wong Pung Cho, do maior líder da igreja da Coreia, que faleceu há uma semana atrás, porque o anjo me levou para a quarta dimensão, arrebatado, numa reunião de oração em casa. Ele falou, você precisa, e Deus estava me falando que eu precisava entender a frequência de anjos, porque Ele ia enviar um anjo para conversar comigo. Então comecei a tentar vibrar na mesma frequência deles, para que não houvesse interferência espiritual, quando Gabriel trouxe a mensagem para Daniel, naqueles 21 dias, para que não viesse o anjo para cá, mas eu fosse até lá. Então eu falei para o pai Engel, eu sei o que está escondido na cabana, e eu quero ter acesso ao quarto. Aí o pai olhou para mim e falou, é mesmo? Você sabe disso? Então você tem permissão de entrar no meu quarto. Quando nós fomos ontem, algumas pessoas entraram ali na cabana, e a hora que o pai foi me ungir, ele até tomou um impacto também, porque ele tinha sentido algo. Eu perguntei para ele, posso entrar? Ele falou, pode. Eu entrei no quarto dele de oração. Parecia que, uau. Eu vi o anjo sentado na cama dele, e ele estava com o barril de óleo, como ele fala, e ele mexia o barril de óleo, e eu falava, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou renovando a unção, eu estou renovando a presença, para que todos aqueles que têm sede, fome da presença, venham buscar algo novo. E ali eu recebi a unção da quarta dimensão. Amém. Aí à noite eu perguntei para ele se eu podia voltar para lá para passar a madrugada lá. Eu falei, mas eu posso passar a madrugada dentro do teu quarto? Ele falou, não, eu tranco, né? Eu falei, tudo bem, mas eu posso ficar na cabana? Então eu passei a noite na cabana com a cabeça grudada no quarto. E o anjo falou para mim, não se preocupe, porque a porta não está trancada, a porta está aberta, você já acessou, você sabe como é. Então a noite toda eu passei dentro do quarto, mesmo com a porta trancada. E quando eu estou vindo para cá, eu estou conversando com o anjo. Eu falei, você vai voltar para Jacareí comigo? Ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu vou te acompanhar até São Paulo, mas eu vou ficar aqui. Mas eu quero que você saiba que você se moverá como Elias se moveu naqueles dias. Não tem autoridade, vai resistir contra aquilo que será na tua vida, muralha, e a tua voz ressoará como o trovão no céu. Porque enviarei miríades e miríades de anjos a teu favor, para te acompanhar no teu ministério. Porque haverá um tempo onde o próprio Senhor descerá para andar contigo e você não precisará mais de mim. Mas enviarei anjos para te guardar. Eu falei, se você está dizendo que você vai enviar anjos, você é um general. Quem você é? Ele, pois assim estou dizendo, eu sou Miguel. E ele me disse, mas eu fico aqui, mas o lugar que eu guardo é na torre de Tom-Rez, em Israel. Eu falei, agora eu estou entendendo, então, porque o pai Joel Engel tem dito para levantarmos cabanas. Ele falou, porque se você quer ter um acesso à cabana do pai, suba ao monte e construa uma cabana. Eu falei, porque eu queria vir para cá, mas eu queria estar o tempo todo aqui, como eu faço? Ele construa uma cabana, suba ao monte. E você terá acesso. Então, eu estava conversando com o pai ali, ele falou para contar esse testemunho, porque é uma confirmação da parte de Deus para ele, eu não sei. Apenas estou compartilhando com os irmãos um pouquinho daquilo que eu tenho vivenciado com Deus. Eu quero mais, eu quero tudo. Quero crescer, quero aprender com o pai, honrar.
E eu creio que todo mundo está sendo impactado aqui nesses dias. Eu só tenho a dizer para você que está assistindo que é algo sobrenatural e que nós vamos viver nesses últimos dias o novo de Deus e aquilo que Jesus veio trazer como a igreja primitiva. Eu creio que essa é a geração. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Louvado seja Deus, Deus abençoe.